o que eu queria explorar com vocês primeiro é alguns termos, porque a gente usou mudança climática, mas a primeira thumb que chegou para aprovação era aquecimento global. Eu falei, olha, esse termo está sendo menos utilizado hoje. E sempre que você vê uma matéria também sobre aquecimento global, aí logo depois aparece uma outra falando do inverno mais frio dos últimos 50 anos na Europa, por exemplo. Aí nos comentários tá o cara, cadê o aquecimento global se tá frio pra caramba lá? Então eu queria falar um pouco sobre isso. Tem aquecimento global ou esse termo é melhor não utilizar? Porque mudança climática não é só em direção a ter mais aquecimento, mas também mais resfriamento em outras áreas. Como é que funciona? É isso mesmo. Na verdade, para quem não sabe, quando começaram esses estudos aí, o nome na academia, ele sempre foi mudança climática. Ele sempre foi. Agora, na imprensa e tal, a imprensa é que fez popularizar o tal do aquecimento global, porque o aquecimento, né, já que o título aqui é até impactos, né? O aquecimento é um dos impactos, mas tem vários outros impactos. Então, mas como é um impacto mais impactante, né? Então Perfeito. o pessoal começou a chamar disso. Mas se você conversa com o pessoal especialista em mudança climática aí na academia, eles falam, cara, na academia a gente sempre usou mudança climática. Não sabemos por que o nome aquecimento global é que acabou indo para frente. Talvez tenha sido por causa daqueles documentários que foram feitos nos Estados Unidos e tal, né? Que o pessoal colocava ali o global warming, né? Como chamativo demais, mas o termo mesmo, na academia, ele sempre foi usado como mudança climática mesmo. Os estudiosos, o pessoal da climatologia, o pessoal da meteorologia, sempre usou como esse termo mesmo. E é uma questão até um pouco política também, o uso do termo, mas a questão que é da temperatura é algo que você consegue medir muito bem com termômetro, inclusive desde a Revolução Industrial, e você nota um aumento da temperatura média do planeta de pelo menos 1,1 grau, né? Então você tem esse aquecimento global, mas só que é muito mais do que aquecimento, né, Sacani? Então você tem uma intensidade maior de eventos extremos, uma frequência maior de eventos extremos também, tempestade, esse tipo de coisa, que não é somente a temperatura. Por isso que mudança climática acaba sendo um termo mais interessante, porque vai além do aumento da temperatura e engloba também esses outros fenômenos que já estão afetando a gente nos dias de hoje, inclusive. E esses fenômenos, eles são muito diferentes do que seria naturalmente esperado, porque o planeta ele passa naturalmente por mudanças de clima. A gente teve a era glacial, aí tem o derretimento, aqueles ciclos de Milankovitch. Isso aí. Então o homem ele conseguiu, com a atividade antrópica pós-revolução industrial, por exemplo, acelerar esse processo? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Essa é a ideia mesmo. O lance é esse, né? O que pega, o que deixa esse tema polêmico é que o pessoal sempre fala assim, mas o planeta ele tem os ciclos. Tem o ciclo de Milankovitch. Cara, tem ciclo de Milankovitch que é 80 mil anos, entendeu? Um ciclo de Milankovitch é 80 mil anos. Tem ciclos menores, tem ciclos maiores, tem vários ciclos de Milankovitch. Muitos deles relacionados à precessão. O que são esses ciclos, alguns assim, para o leigo entender? Cara, o ciclo de Milankovitch é justamente isso. São momentos em que o planeta ele se torna mais quente, mais frio, mas devido a fenômenos ligados principalmente à mudança orbital, à mudança da inclinação do eixo da Terra, ao negócio de precessão dos polos, né, que é aquele movimento igual o peão que a Terra tem, ou da própria nutação, que é uma variação no movimento de precessão da Terra. A Terra, quando a gente aprende na escola, né, a gente aprende só rotação e translação, basicamente. Mas a Terra tem, se você for analisar bem, tem gente que classifica mais de 30 movimentos para o planeta. E o que os astrônomos chamam, a gente tem uns 14, 15 movimentos. Então, a combinação de alguns desses movimentos podem causar mudanças. E mudanças no clima, mudança da temperatura. Então a gente tem era glacial, tem era que aquece mais, tem momentos em que a Terra teve muita erupção vulcânica, isso acontece alguma coisa. Teve momento em que teve um grande impacto de um asteroide há 66 milhões de anos atrás. Aquilo lá causou uma alteração no clima também. Tem os momentos, se você pegar mais para o passado ainda, que o Sol ele é uma estrela, e como uma estrela, ele também tem momentos em que ele está mais ativo e menos ativo, e isso acaba impactando de certa maneira. Então, assim, essas variações naturais, aí tem uma coisa muito importante de falar. Primeira coisa é o seguinte, quando você vai estudar a mudança climática, você consegue facilmente eliminar as coisas cíclicas, que são esses ciclos. E aí até um termo técnico para a galera, a gente usa muito um negócio chamado transformada de Fourier.
Transformar de Fourier é uma conta que você faz, a gente faz muito da angiologia, faz muito da meteorologia, que ela lida com coisas cíclicas. Então ele é um filtro. Então eu quero analisar o quanto a temperatura do planeta está mudando nos últimos 200 anos. Tem o ciclo no meio, eu tiro aquele ciclo, porque aquele ciclo não interessa para mim. Então a gente usa isso. Agora, você pode fazer um estudo que você quer estudar os ciclos. E aí você tira a tendência geral, que a gente chama. Então tem técnicas muito bem definidas para isso. Então os ciclos de Milankovitch são essas variações naturais que acontecem. Qual que é o problema, né, disso? É que a Terra passa por mudanças climáticas, só que são mudanças que demoram 20 mil anos, 30 mil anos para mudar. E nós, com o efeito, né, antropogênico, que a gente fala, antrópico, o negócio que você disse, a gente está fazendo mudanças que eram para durar 30 mil anos, a gente faz ela durar 100 anos, 80 anos, entendeu? Então, por exemplo, não, mas tem os ciclos ali de chuva, tal, na Amazônia, tem momentos que tem mais chuva e teve momentos que tem menos chuva. Se você voltar no tempo, vai ter mesmo. O problema é que você tinha uma grande, vamos dizer, uma grande seca, que é o pior para a Amazônia. Você tinha uma grande seca e depois de 200 anos você tinha outra grande seca. Qual que é o problema hoje? Você tem uma grande seca e talvez depois de 10 anos você tenha outra grande seca. Então, você não dá tempo daquela região se recuperar naquele intervalo de tempo. Então, as coisas estão ficando aceleradas. Esse é o grande problema das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. Entendeu? Essa que é a grande questão aí. E só complementando assim, né, Sacani, me interrompe aí, para complementar. Tem 3 ciclos, né, que eu diria que são os principais, né, só para a galera assim, entender um pouquinho mais de maneira concreta. Um chamado excentricidade da órbita, a galera põe no Google, né, vai ver então se a órbita é mais elíptica ou mais circular do planeta em torno do Sol. Esse é um ciclo de torno de 100 mil anos, esse ciclo. O segundo ciclo que o Sacani mencionou, que é a Terra rodando que nem um peão, que é a precessão dos equinócios, é um ciclo de 26 mil anos, que é a razão pela qual a astrologia, essa questão das estrelas, das constelações, na época que criaram a coisa dos signos, não é a mesma de hoje, porque a Terra já rodou como um peão nesses últimos 3 mil anos. E o último, que é o mais fácil de entender, é a obliquidade do nosso planeta em relação ao plano do sistema solar. Então, a gente tem uma obliquidade de cerca de 23 graus. Só que isso varia de 22 até 24 graus e meio. Beleza? É isso que faz com que a gente tenha as estações do ano. Esse é um ciclo de 41 mil anos. Quando a obliquidade é maior, quando a gente está próximo dos 24 graus, pega mais sol no verão, fazendo com que o gelo derreta, e aí você vai ter menos gelo nos polos. A gente estava nesse momento há 10 mil anos. Nós estamos agora voltando já 10 mil, e em 10 mil anos a gente vai chegar em 22 graus. Quando isso acontece, os verões ficam mais amenos, e aí o gelo do inverno acaba não derretendo, e aí começa a acumular o gelo em cima dos continentes. O gelo, por sua vez, ele é branco, ele vai refletir a luz do sol, então esse é um processo que começa a acumular cada vez mais gelo. Por que eu estou mencionando isso? Porque era para a gente estar resfriando, na verdade, um pouco, porque a gente está se aproximando dos 22 graus. Claro, vai levar 10 mil anos para esse negócio acontecer ainda, mas era para a gente estar num processo, na verdade, a gente saiu de uma glaciação, a Terra esquentou há cerca de 10 mil anos, temperatura relativamente estável, caindo um pouquinho, mas assim, o futuro, na verdade, é a gente ir para uma... Não agora, daqui a alguns milhares de anos, a gente ir para uma próxima glaciação. Só que a gente está fazendo o inverso. Então, assim, era para estar esfriando um pouco. E, na verdade, está esquentando, só que numa taxa nunca antes vista nos últimos 20 mil anos. O mais rápido que a Terra esquentou nos últimos 20 mil anos foi ali entre 12 mil e 9 mil anos, em que a temperatura subiu 2 graus em 3 mil anos, em 2, 3 mil anos. 2 graus em 3 mil anos. Se as previsões estiverem corretas, a gente vai esquentar o planeta 2 graus em questão de 200 anos ou menos do que isso. Porque desde 1850 até hoje, o planeta já aqueceu 1,1 graus. Galera está pensando que vai chegar a 1,5... 1950? Desde 1850 aproximadamente. 1850. Isso, nos últimos 150, 170 anos, na verdade. Né? Todos esses acordos que estão sendo feitos é para evitar que passe de 1,5 graus. Então, a previsão era que a gente talvez chegasse num aquecimento de 1,5 graus entre 2030 e 2050. Só que já tem gente falando que a gente vai chegar muito antes disso, talvez ainda nessa década, né, de 2027, 2028, talvez a gente já chegue. 2024 já foi o ano mais quente da história. Então, essa coisa está mais rápida, inclusive,
do que foi previsto há alguns anos. Então, né, corroborando o que o Sacani falou, o problema é a taxa, Perini. É a velocidade que essa temperatura está subindo nos últimos 150 anos. Porque se a gente voltar 20 mil anos, no pico da última glaciação, que acontece por questões astronômicas, os ciclos de Milankovitch, a temperatura da Terra estava 5, talvez até 8 graus mais baixo que agora. E aí começou a esquentar. E aí chegou a temperatura que a gente tem hoje, cerca de uns 10 mil. E ficou relativamente estável. E aí, quando você vê o gráfico, agora a gente tem esse pico de subida de 1,1 grau num período muito pequeno. Resumo dessa ópera. Não tem muito debate que a temperatura subiu, tá? Porque o termômetro marca isso. Tem pouquíssimo debate também sobre qual é a causa disso, né? Porque já tem um monte de estudos deixando muito claro que não é mancha solar, não é ciclo de Milankovitch, somos nós mesmos que estamos causando esse aumento da temperatura por liberação de gás de efeito estufa. Tem uma série de artigos sobre isso, tá? Porque aí o Sol também, só um parênteses, Claro. o Sol tem o seu ciclo também de manchas, que dura 11 anos. Nós estamos no máximo agora de mancha solar. Então, isso aí também é. Muita gente fala assim, ah, não, quando o Sol tem mais mancha, fica mais quente. Já foi provado que não tem esse efeito hoje no planeta Terra, porque o Sol hoje ele é uma estrela que ele vive num certo momento da sua vida, é uma estrela de meia-vida, que a gente chama, e ele não tem grandes, aumenta um pouquinho as manchas, tá, tem uma explosão ou outra, mas nada que chegue a afetar a temperatura de forma marcante aqui na Terra. Então isso aí também já é estudado e já é determinado. Então, apesar de ser um ano onde nós tivemos muito dessa questão da mancha solar e ser o ano mais quente da história, não tem uma correlação clara entre isso. Não tem, porque aí... Mas termina aí, porque isso aí tem um negócio importante pra gente falar. Não, mas só para finalizar, então assim, a questão que a temperatura subiu nos últimos 150, 170 anos, 1,1 graus, isso aí é muito bem estabelecido, isso é medido com termômetro e assim por diante. A correlação com CO2 e gás de efeito estufa também, né? Então assim, tem pessoas ainda que debatem esse assunto que assim, na academia está totalmente ultrapassado, isso aí já está determinado que somos nós realmente que causamos, por liberação de gás de efeito estufa, esse aumento da temperatura. O debate agora, que é interessante, acadêmico, é o que vai acontecer nos próximos anos. E aí tem duas questões que são importantes. Um é quanto vai aumentar a temperatura, perfeito, se vai aumentar até 1,5 graus, e tem previsões que pode aumentar até 4 graus até 2100, dependendo das emissões que a gente fizer nesses próximos anos. E a segunda pergunta, que aí eu me interesso bastante, porque eu trabalho com corais, é como os organismos, inclusive a nossa espécie, mas outras também, vão responder a esse aumento da temperatura. E não somente temperatura, elevação de nível do mar, maior frequência de tempestades e coisas desse tipo. Então, o debate científico, Perini, está mais nesse nível agora, de fazer previsões do que vai acontecer nos próximos anos. Aí eu não trabalho nisso, mas são os meus colegas da climatologia. E eu, como biólogo marinho, principalmente, eu estou acompanhando a literatura de como os organismos vão se adaptar eventualmente a essa questão que a gente pode falar depois da questão dos corais. Sacane. Você complementar alguma coisa das manchas solares ali? Não, o negócio desse... uma coisa muito importante são as escalas, né, que a gente lida quando a gente faz isso. Então, você falou assim, não tem correlação. Tem que tomar muito cuidado. O pessoal, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala assim, existe correlação entre o número de mancha solar, por exemplo, e terremoto? Não tem. Mas eu vi um estudo que o cara fez. Dependendo da escala de tempo que você pegar, você até encontra uma correlação. Só que quando a gente fala de clima, quando a gente fala de planeta Terra, a gente tem que fazer uma série histórica que a gente chama. A gente tem que pegar muito dado. Sim. Então não adianta você fazer um recorte, porque nos últimos 3 anos teve mais mancha solar e teve mais terremoto. Só que, se você pegar nos últimos 200 anos, não existe a correlação. Não Essa correlação desaparece. Até existe a correlação, mas não tem causalidade. Perfeito. Por exemplo. Isso Perfeito. aí. Uma vez eu vi um cara que ele tava brincando, né? Tava fazendo uma referência assim jocosa, essa história de que as pessoas interpretam muito correlação como causalidade. Isso. Ele tava falando sobre a emissão de gás de efeito estufa, a linha subindo, e a mesma linha mostrando o desaparecimento de piratas na Terra. Ele falou, olha, temos que proteger os piratas urgentemente. Porque quanto mais eles somem, mais efeito estufa acontece. O Nicolas Cage, divórcios, né? Isso aí. Consumo de margarina com afogamento e não sei aonde. Isso mesmo. Então, correlação espúria se acha em todo canto. A questão é conseguir determinar a causalidade. Então, colocando melhor minhas palavras, não há causalidade envolvida entre um e outro. Exatamente, isso aí.